porque o Ainda Estou Aqui foi o filme que conseguiu ter muito sucesso em termos de premiação, de indicações em festivais muito grandes do exterior. Inclusive, não coincidentemente, antes dele, quem também teve um sucesso muito similar foi o Central do Brasil, também de Walter Salles. E isso não por um motivo aleatório. Ele é um bilionário, ele é o terceiro diretor mais rico do cinema. Ele só perde para Spielberg e George Lucas. Então, ele tem grana para fazer uma cosquinha em termos de campanha, porque não basta somente um filme, uma atriz, um ator ser espetacular num filme, porque tem muitos e muitos filmes sendo produzidos no mundo inteiro que também são muito fodas, assim, que também são incríveis, que podem concorrer e etc. E também tem uma questão de que esses prêmios eles estão ligados a certas indústrias cinematográficas, né? Então, a indústria estadunidense, você tem o Globo de Ouro, você tem o Oscar, você tem o Saga, você tem uma série de premiações ligadas a essa indústria e que, portanto, puxam a sardinha para essa própria indústria, que tem um certo alinhamento ideológico, que tem um certo alinhamento. Isso não significa que filmes críticos não vão ganhar, não podem ganhar. Inclusive, filmes críticos hollywoodianos. Hollywood tem muito filme crítico. É uma leitura, né? Tem um certo marxismo vulgar de internet, né? Que acha que Hollywood não produz nenhum filme crítico porque é bilionário e é não sei o quê. Não é bem assim, né? As coisas não são preto no branco. Inclusive vende muito, crítica social vende muito. Né? É um produto que vende bastante. Pode ter um produto crítico a esse nicho de mercado, a essa demanda. Mas há também uma linguagem cinematográfica que é hegemônica no mundo do cinema, principalmente por conta desses grandes prêmios serem de uma indústria estadunidense, que é a linguagem hollywoodiana. Quando eu vi o react do Felipe Leão ao meu vídeo, né, falando sobre o Ainda Estou Aqui, ele falou algo que, assim, eu assisto muito filme, mas é isso, eu não sou uma pessoa que estuda cinema, não sou estudioso do cinema, eu sou palpiteiro, né, e gosto de falar e debater sobre cinema, etc. E ele falou isso, assim, ó, o Walter Salles é um cara que tem uma linguagem muito hollywoodiana, isso dá pra perceber, e lembra muito Spielberg. E, de fato, lembra muito Spielberg. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De fato, a linguagem dele lembra muito Spielberg. E aí, talvez por isso eu gosto tanto dos filmes de Walter Salles, porque eu gosto muito de Spielberg. Eu adoro os filmes de Spielberg. E quando você chega, por exemplo, pra concorrer, tipo Parasita, né, que foi uma vitória improvável também, né, em certa medida, no Oscar. Parasita, pra ganhar aquele Oscar, e veja, o Bong Joon-ho, que fez Parasita, ele é um cara que tem uma linguagem hollywoodiana. O estilo dele vai se tornando, na medida que passa, uma linguagem muito hollywoodiana. Talvez o ápice disso seja aquele Okja, né? Okaya, né? Que é um filme mais hollywoodiano, etc. Mas o próprio Parasita tem uma pegada meio hollywoodiana, assim. Não vai de encontro. E Parasita teve um pesado investimento do governo sul-coreano para promover o filme, para fazer campanha. Que é quando você tá com a possibilidade de ser indicado, os estúdios, eles fazem determinados filmes e eles já sabem que aquele filme vai ter chance de premiação logo no início ou antes pela crítica, enfim, eles sabem mais ou menos quais filmes têm chance, quais eles vão trabalhar no circuito de premiações, etc. Pode surgir uma zebra ou outra e que um filme que não se esperava que se destaca, um filme que se esperava que não vai ganhar tanto destaque, mas os estúdios sabem, e aí a partir disso os estúdios vão fazendo o que a gente chama de campanha. Então vão ter, por exemplo, os votantes do Globo de Ouro, os votantes do Saga, os votantes do Oscar, os votantes do BAFTA, os votantes do Cannes, os votantes de etc. Então você tem que convencer esses votantes que esse filme é um bom filme. E esse votante é um cara gringo, que geralmente assiste filme gringo. Claro, ele assiste muita coisa, mas ele está muito influenciado pela linguagem europeia ou a linguagem americana dos filmes. Então, por exemplo, BAFTA é mais europeu, né? O Oscar é mais americano. Então você tem que fazer campanha, apresentar o filme. E isso, por exemplo, a Coreia do Sul tem investido pesadamente, não só na indústria cinematográfica nacional, que já é muito forte, o cinema sul-coreano é um baita de um cinema, e está investindo nas premiações, em conhecer qual é o formato de filme, a linguagem cinematográfica, as premiações. Por quê? Porque quando um filme se internacionaliza, isso também é soft power, ou seja, isso é poder, é exportação da sua cultura, é exportação do seu país, da sua visibilidade do seu país. As pessoas assistindo, por exemplo, o fenômeno do dorama, né? As pessoas vão assistindo o dorama, vai consumindo a cultura sul-coreana e as pessoas vão passando a ter uma percepção, uma visão sobre a Coreia do Sul benéfica, melhorada, etc., por conta dessa circulação de cultura. E o cinema, não só no cinema, na telona, né, mas nas séries, etc., é um belíssimo arsenal desse tipo de
imposição cultural, de imposição no melhor sentido, né? De exposição do seu país, positiva do seu país para o mundo. No Brasil, tem as novelas, que na África fazem muito sucesso, em vários países da África, principalmente a África de língua portuguesa, faz sucesso em outros países, e isso deveria ser mais aproveitado, etc. Mas o Brasil, por exemplo, tem belíssimos filmes. O Brasil tem belíssimas séries, ótimas séries. Tem melhorado, inclusive, muito nos últimos anos de séries, né? Por exemplo, a série Fim, que é baseada no livro de Fernanda Torres, que é uma série da Globoplay, inclusive que é o marido dela produz, se eu não me engano. E é uma baita série, uma série incrível, uma série maravilhosa, atuações absurdas, trilha sonora absurda. Ela também atua na série, mas muito pouco, né? Faz aparições. O Brasil tem uma potência, não de hoje, tanto no cinematográfica, não só no série, novela, filmes, o teatro brasileiro, enfim, mas porque tem essa capacidade de exportação enorme. Mas o Brasil não tem uma política cultural. O Brasil não tem uma política cultural de incentivo aos realizadores, tanto para curtas, como para médias, como para longas, como para séries. Tudo isso passa, de certa maneira, pelo mercado privado. Então, mesmo a Lei Rouanet, que os bolsonaristas ficam atacando abestalhadamente, como se passa pelas empresas privadas. Inclusive, no caso do Ainda Estou Aqui, o filme nem se encaixa nas diretrizes da Lei Rouanet. Tudo meio que passa, tanto que a crítica, quando a Lei Rouanet foi feita no período Collor, é que era uma lei que ia privatizar o financiamento público do cinema. E assim, eu tô falando do cinema, mas o Brasil, por exemplo, na música, o Brasil também perde potencial incrível, assim, por exemplo, o funk tem um potencial de exportação enorme. O samba, o pagode, enfim, tem uma série de ritmos que poderiam ser melhor trabalhados e não são. No cinema, como a gente tá falando de cinema, e falando da premiação de Fernanda Torres, é isso, assim, por exemplo, o Oscar é muito... É difícil que ela seja indicada. E ela fez uma atuação, ao meu ver, por exemplo, uma atuação e eu vou falar, por exemplo, uma atriz que eu acho que se ganhar o Oscar é merecido. Ela tem uma atuação mais difícil por conta da personagem que Demi Moore em A Substância. Mas por que ela tem a chance de nem ser indicada? Porque o Brasil não tem uma campanha. O filme depende de um Walter Salles, que é um bilionário, e pode fazer campanha, como fez para a Central do Brasil, como fez agora para Ainda Estou Aqui, e que pode botar dinheiro, tem contatos para isso também, para o filme ser divulgado, para fazer campanha nos festivais, saca? Quando deveria haver, por exemplo, o Brasil não escolhe um nome para participar, né? Para bancar a campanha. Porque não adianta nada tu fazer um filme foda, absurdo, dizer esse filme vai concorrer ao Oscar e esse filme não tem condições de fazer campanha. Então você tem diversos polos de produção cinematográfica descentralizados que precisam de uma coordenação em termos de financiamento, de intercâmbio, troca de experiência e de processos de internacionalização da produção que permitam ao Brasil chegar em mais festivais, não só esses grandes festivais, mas em festivais do exterior de cinema independente, de cinema de curtas, de médias, etc., para que a gente consiga internacionalizar a imagem do Brasil para o mundo. Porque o Brasil é um dos países, a gente sempre fala, né, muito do orgulho que nós temos, que nós sentimos de ser brasileiro. Quando, por exemplo, uma Fernanda Torres ganha, é porque a gente é como ela deu aquela entrevista que é foda, né? Que é a gente, ao mesmo tempo que é um vira-lata, né? Tem esse complexo de vira-lata, a gente quer que o mundo veja o quanto a gente é incrível, sabe? Assim, a gente é um país pobre, extremamente desigual, violento, e mesmo assim o nosso povo produz coisas magníficas. A gente produz o maior carnaval do mundo, a gente produz um cinema absurdamente bom, e isso é isolado. E é muito isolado porque o Brasil não tem uma política de exportação dos seus produtos cinematográficos, no sentido de usar isso como ferramenta, inclusive, geopolítica. Os Estados Unidos usa isso no seu cinema, a China tem usado, todos usam. Não é a ferramenta, mas isso também é um mecanismo de disputa. O problema não é a produção, ao meu ver. A gente produz. O Brasil acha que projeto cultural é fazer edital que vai dar centavos e que ainda assim a gente consegue fazer com essas migalhas produções incríveis. Não vou falar de Ainda Estou Aqui porque Walter Salles tem um dinheiro da de graça para botar no filme. Mas a gente tem outros filmes que dependeram de edital, dependeram de financiamento. Eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento da premiação de Fernanda Torres, etc., nós, pelo menos da esquerda, para pautar um financiamento digno para a cultura brasileira, no geral, né? Não só o cinema, mas aproveitando falando de cinema, né? É isso, né? Para a cultura no geral. Um projeto cultural, é isso, né? Por exemplo, os jovens brasileiros hoje ouvem K-pop. Tem lá os coreanos que eles adoram,
mundo e conhece tudo e que acompanham, etc. Isso é imposição cultural, isso é geopolítica. E o Brasil perde a oportunidade porque o Brasil tem uma pulsão cultural, uma diversidade cultural tão bizarramente gigantesca que a gente não tem um K-pop. A gente tem diversos produtos culturais incríveis, exportáveis, e que a gente não tem investimento. A gente não tem projeto cultural, a gente não tem noção estratégica do quanto a cultura pode ser importante diplomaticamente, politicamente, geopoliticamente para o Brasil no mundo. Então não basta a gente falar assim, a direita odeia a cultura e a esquerda defende a cultura. Defender a cultura não é só falar que cultura é bom, que arte é legal e que eu gosto de filme, não. E valorizar a cultura é investir pesadamente em cultura. Levar a sério o potencial cultural do nosso país, que é lindo, gigante. Né? Você, por exemplo, você sai do Sudeste, vem para Pernambuco, assim, o carnaval de Pernambuco, os ritmos típicos do carnaval de Pernambuco, você tem frevo, dentro de frevo tem tipos de frevo. Aí tem maracatu, tem tipos de maracatu. Caboclinho, cavalo marinho, boi, alaúça, papangu, ciranda, coco, só de ritmos tradicionais do carnaval. Fora os recentes que foram se encaixando. Então, assim, só em Pernambuco, pô. Imagine se você pega. Aí você tem Salvador, você tem Rio, você tem Manaus, você tem a Belém, você tem. Enfim, né? Então o Brasil tem muita coisa. E esse potencial é desperdiçado, porque a gente não tem um projeto estratégico. A gente não sabe o que fazer com nossa cultura, a não ser para nós mesmos, para dentro. E mesmo assim, sem incentivo nenhum, nem para dentro, porque é subfinanciado, é mal financiado, é pouco financiado, muitos realizadores culturais disputando editais concorridíssimos e muita gente com projetos maravilhosos ficando de fora. Não à toa que talvez os dois filmes com maior sucesso recente em premiações internacionais tenham sido de um cara que não precisa desse apoio institucional, financeiro institucional, para tocar o filme e campanha. E é isso. E por mais que a gente torça, e tem que torcer mesmo, o Walter Salles, apesar de um bilionário, é um bilionário talentoso pro cinema, você precisa de um bilionário para conseguir fazer cosquinha nos festivais internacionais. Porque não tem, inclusive, apoio logístico para o cinema, quando tem a oportunidade, participar com alguma condição de disputar prêmios internacionais. Não porque a gente quer, deseje, tem que receber, que para o filme ser validado precisa de um prêmio internacional, mas porque esses prêmios projetam o Brasil para o mundo. E a gente pode ter a possibilidade de usar isso como ferramenta geopolítica e diplomática. Né? Então, esse é o meu ponto, com a reflexão um pouco a partir dessa premiação de Fernanda Torres. E, por fim, para finalizar, a reação das pessoas, né? De todo mundo comemorando, daquela senhorinha, aquele vídeo que viralizou de uma senhorinha dizendo assim, era como se fosse a gente ali, toda orgulhosa. É isso, assim, essas horas, assim, eu acho que ser brasileiro é uma merda. Eu tenho uma relação com o Brasil muito parecida com a relação de Freud com Viena. Amava ou odiar. O povo brasileiro é muito foda, velho. A gente é foda pra caralho, porra. A gente tira o sorriso de coisas muito simples e, ao mesmo tempo, essa simplicidade é incrivelmente linda. Você pega, por exemplo, uma noite de cavalo marinho na Casa da Rabeca. Se vocês não conhecem, joga no YouTube, Cavalo Marinho, Casa da Rabeca. É lindo e simples. Assim, é lindo e simples. Beleza da simplicidade. E, ao mesmo tempo que é simples, é complexo. Assim, é desdobrar, transformar a pobreza em algo, fazer daquilo algo belo. Imagine se a gente tivesse condições de produzir, de realizar, de criar sem tanta pobreza, sem tanta miséria, sem tanta desgraça. E ainda assim a gente ri, ainda assim a gente bebe, a gente comemora, a gente faz festa, a gente dança. Eu não danço tanto, né? Eu danço muito mal. A gente conseguiria ser muito feliz, um país muito feliz, com o básico, assim. Eu fico sempre pensando, eu sempre penso quando tem esses momentos, que o brasileiro, ele quer muito ser feliz, bicho. Ele só está esperando uma oportunidade de ser feliz. E, ao mesmo tempo, esse país parece que se recusa a ser o que ele pode ser. E aí, por isso que talvez essa raiva também, né, do Brasil. Porque ele se recusa a ser o que ele poderia ser. E ele poderia ser incrível. E a gente percebe o quanto incrível poderia ser brasileiro nesses momentos. Nesses momentos que a gente ganhou a Copa do Mundo. Eu me lembro de 2002, assim, ir pra praia, lotado
de gente, assim, todo mundo de verde e amarelo, comemorando, tal. Ou esse momento que você pega e olha assim, Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, porra, aquele sentimento de tipo, caralho, era impossível ganhar, a gente ganhou porque a gente é foda, a gente é muito foda, porra. É essa beleza, e aí dá uma raiva também, né? Isso tudo pra dizer que é isso, assim, a gente seria muito feliz no socialismo. Meu Deus do céu. Como a gente seria... E não é um não precisava ser um socialismo tipo chinês, não, assim, autodesenvolvimento. Não, socialismo suavinho, assim, tranquilo, não precisa ser essa coisa louca produtivista que é a China, não. Não, é uma coisa meio mais Cuba, sabe? Mais salsa, mais relações humanas, sabe? Menos esse desenvolvimentismo maluco, etc. Enfim, o Brasil é um gigante vacilante, assim, ele é vacilão demais. Então, é isso, gente. A gente de esquerda precisa também entrar nesse debate cultural, não só ressaltando a importância da cultura, de perspectivas de visão da cultura, como o Chavoso coloca, né, na crítica que ele faz ao filme Ainda Estou Aqui, né, que é essa parte da crítica eu acho muito importante, né, de visões, da gente produzir outros olhares, outras perspectivas históricas, né? Um processo de contra-história, como vai dizer Walter Benjamin. Mas também de a gente usar a cultura como arma diplomática, como arma geopolítica. E o Brasil tem uma cultura incrível para isso. A gente é um povo cativante, a gente é uma cultura bonita, a gente é exuberante. Você vai na França, você não vai ver. Gringo só usa uma camisa assim quando tá no Brasil, pô. Porque é no Brasil que você pode ser feliz e usar roupa colorida. Claro que isso é uma caricatura, mas percebe que o Brasil tem essa coisa entre o melancólico e a alegria efusiva, né? Que é isso, né? A melancolia de um país que poderia ser incrível e não é. E a alegria efusiva de viver num país incrível, ainda que ele ainda não seja esse incrível todo. E a nossa cultura é uma expressão do quão incrível nós somos. Do quanto os outros precisariam ver isso para nos respeitar mais, para nos ouvir mais. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que levar.